Nosso tema é depressão. Como identificar, como tratar, quais alimentos, quais nutrientes são importantes e relevantes nessa patologia. É o que nós vamos abordar hoje na nossa live, no nosso encontro das terças às 16 horas. Já aproveita, vai chegando, vai convidando aí uma amiga, um amigo para aprender sobre essa patologia. Pessoal, a depressão para esse ano 2020 foi citado aí como a principal causa de patologia que imobiliza as pessoas. Vejam o quanto essa patologia, essa doença tem causado impacto, sem falar na questão desse ano, né, que nós tivemos aí um ano atípico. Nós estamos chegando aí no mês de dezembro, encerrando este ano, e muita gente teve suas emoções e tiveram também quadros de depressão identificados, que precisam do seu apoio, do seu conhecimento, de saber e promover intervenções válidas, tá bem? Então, esse assunto é de extrema importância, extrema necessidade que você conheça sobre isso, tá bem? Nós vamos falar de depressão, mas nós vamos falar abordando formas de tratamento, orientações para que você consiga, aí da sua casa, aí do seu trabalho, aí de onde você está me assistindo, trazer pontos positivos para quem você conhece que precisa desse apoio. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que deixar exposto aqui é a importância da depressão deixar de ser apenas uma questão emocional. Muitas vezes a gente associa, é porque ela é uma pessoa mais sensível, é uma pessoa que não soube lidar com um trauma. Enfim, a gente foca muito nessa questão do emocional, como se a depressão fosse apenas algo emocional ou comportamental. E é importante você saber que não. Existem diversas causas para a depressão, inclusive fisiológica, inclusive carência de alguns nutrientes que possibilitam essa doença. Então, a gente tem que ter um olhar integrado. A gente tem que deixar um pouco de lado o preconceito. Que é o preconceito? É a gente julgar ou pré-julgar algo. Então, é importante deixar isso de canto e a gente ter esse olhar integrado e esse olhar empático para quem sofre com a depressão. É uma doença terrível. A pessoa, além de ter que lidar com o preconceito, também tem que lidar com a doença em si, que tem sim rastros, que deixa rastros de quem sofre e naqueles que estão aí próximos, familiares, amigos. Então, vamos conhecer sobre essa doença e vamos intervir, certo? Então, várias causas podem aí estar relacionadas com o surgimento da depressão. Então, é uma doença multifatorial, ok? Segundo ponto que a gente tem que falar aqui é a questão da genética. Existe uma predisposição. Se minha mãe, se minha avó teve caso de depressão, eu tenho maior chance. Bem, a gente sabe hoje que existe o fator da epigenética. O que é isso? É o ambiente interferindo no gene. Então, por mais que você tenha um fator de predisposição, o que a gente sabe que hoje é que a epigenética, o meio, é muito mais forte, muito mais predominante do que simplesmente a genética. Eu digo que a genética é a arma e o ambiente é quem vai puxar o gatilho. Então, você pode ter o gene para depressão, fator de risco, mas nunca desenvolver se você não teve um fator ambiental que fez com que você utilizasse essa arma, utilizasse esse gatilho. Então, o ambiente tem sim impacto.
seria o ambiente? O estilo de vida, o que seria o estresse, você lidar com o estresse, uma situação não esperada. Tudo isso é importante a gente conhecer do ponto de vista da doença, certo? Quem tem alguma dúvida sobre depressão, já coloca por aí que eu vou respondendo, tá? Teve uma pergunta nos stories, como identificar, que nós vamos falar também já já. Então, é uma doença multifatorial. E o que é que acontece com a pessoa que tem depressão? Vamos entender? Vamos entender no corpo, na fisiologia dessa pessoa, o que é que acontece de alterado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, por causa do preconceito, pensa que a pessoa tem que simplesmente lidar com essa situação. Tem que ter força de vontade. E força de vontade por si só não é o tratamento. Você falaria para alguém que tem diabetes: ó, basta você ter força de vontade que você vai tratar seu diabetes. Ou para uma pessoa que está com câncer: basta ter força de vontade que você vai curar, ou vai ter a cura do câncer. Não existe isso. Força de vontade conta, é importante, mas a depressão, como qualquer outra doença, exige um tratamento. E esse tratamento é multifatorial também, ok? Então, como tratar? Primeiro, uma das perguntas foi como identificar, né? Como identificar se a pessoa tem ou não depressão. Claro que aí é bacana a gente ouvir um profissional, um psicólogo, um terapeuta. Eles são os profissionais que sabem identificar com maestria. Mas, para você que está me ouvindo, quais são os sinais que a gente pode desconfiar de uma pessoa que tem depressão? Os sinais mais comuns é a perda do interesse por algo que a pessoa sempre teve interesse. Então, era uma pessoa que gostava de jogar futebol, de uma hora para outra não tá afim mais de jogar, não vai de jeito nenhum. Então, a perda do prazer por algo ou por atividades que antes ele reconhecia como prazerosa, ok? Outro ponto também, a questão do isolamento. Algumas pessoas ficam mais sonolentas, outras pessoas perdem o sono, outras ficam mais enclausuladas, né? Ficam mais no seu eu, mais aquele fator, né, interior predominante. Então, vários sinais e sintomas podem estar associados com a depressão, tá? Esses são os principais: isolamento, perda do prazer por atividades. Se a pessoa não tem ânimo para nada, a pessoa fica muito... Isso é os mais comuns, tá, gente? Perde o interesse por atividades que tinham anteriormente. Então, são sinais de alerta que você que conhece alguém com esses sinais e sintomas tem que ficar atento, certo? E aí procurar ajuda, procurar, seja com que a gente vai passar aqui de algumas ferramentas e, claro, procurar um profissional, procurar um terapeuta, principalmente se essa pessoa, se o gatilho para essa depressão foi uma situação, uma dor, um estresse, um trauma que ocasionou essa depressão nesse indivíduo. Então, requer ainda mais atenção. Então, é importante buscar ajuda, ok? E entender que é uma doença. A depressão é uma doença, não é besteira, ok? Não é meramente emocional. Sempre vou estar salientando isso aqui. E quem já teve depressão sabe como é uma doença imobilizante, né? Que infelizmente tem aí, como eu falei inicialmente, muita gente tem ficado aí fora do mercado do trabalho, isolado em casa por causa dessa doença, certo? Então, os principais sintomas são esses, ok? Estão me entendendo? E tá me entendendo? Tá tudo ok? Dê um coraçãozinho aí para eu saber se vocês estão atentos e atentas. Vamos seguindo, vamos lá. Agora vamos para a parte fisiológica. O que é que acontece no corpo da pessoa com depressão? Primeiro ponto,
No indivíduo com depressão existe a redução de neurotransmissores, que a gente fala que são as... Ó, saiu o coraçãozinho aí. São as monoamidas, certo? Quais são? Dopamina, serotonina e norepinefrina. Então, existe baixa nesses 3 neurotransmissores, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre eles e o que é que causa essa queda na produção desses neurotransmissores. Pois bem, tem queda desses neurotransmissores lá no cérebro. É importante a gente falar que para se produzir uma substância, um neurotransmissor, o seu corpo precisa de quê? De substrato, né? De matéria-prima para formar esse neurotransmissor. Imagine que você vai fazer um bolo. Para você fazer um bolo, o que é que você precisa? 2 ingredientes. E aí, chegou lá na hora de fazer o bolo, não tem os ingredientes. Esse bolo não vai sair. Ou vai sair de uma forma insuficiente, não vai sair um bolo gostoso. Mesmo assim, no nosso corpo, no nosso organismo. Se não tem os nutrientes, se não tem os substratos necessários, a produção ou vai ser insuficiente ou não vai ser do agrado. Ou seja, vai começar a ter déficit no teu corpo. Se falta neurotransmissor, já começa a ter falha aí no comportamento. Entenderam? Então, dopamina, serotonina e norepinefrina são os neurotransmissores que estão associados com a depressão. Ok? São esses 3. Então, tudo aqui, gente, para eu ir lembrando, tá? Então, já falei dos neurotransmissores. O que é que acontece? Primeiro ponto, inflamação. Uma pessoa que está inflamada, ela tem maior risco de depressão. Ela tem maior risco de também ter inflamação lá no teu cérebro. Como assim inflamação? Tantas doenças são inflamatórias, que a gente chama de inflamação periférica. Como o quê? Desbiose intestinal, que a gente vai falar já já. Pessoas obesas, a obesidade é um fator de risco para depressão. Então, o oposto do que muita gente fala, gordinho é feliz, é o gordinho bem-humorado. Que a gente sabe que a obesidade está associado com a maior incidência de depressão. Por quê? Porque a obesidade tem como base também uma inflamação. E essa inflamação chega lá no cérebro, que a gente chama de neuroinflamação. O que é que acontece quando chega nesse cérebro? E agora, chegou essa inflamação no cérebro, o cérebro começa a responder. Como? Primeiro, baixando o triptofano. O que é o triptofano? Triptofano é um aminoácido que produz a serotonina. Lembra que eu falei que tem queda nos neurotransmissores? Dopamina, serotonina e norepinefrina, tá? Então, inclusive, pessoal, uma das formas que os medicamentos... tô tomando antidepressivo, não tem? A pessoa fala, tô tomando remédio para minha depressão. Qual um dos principais vias de mecanismo desses medicamentos? É a recapitulação de quê? Da serotonina. Então, o que é que acontece? Aqui está a serotonina no teu cérebro e aqui está o medicamento. Esse medicamento vai fazer com que essa serotonina seja recapitada, certo? Seja reutilizada. Se você tem baixos níveis de serotonina, esse medicamento vai fazer com que você tenha um pouquinho mais. Mas é importante a gente frisar aqui que nenhuma medicação somente vai tratar a causa dessa depressão. Então, por isso que o tratamento deve ser integrado, ok? Então, por isso que a gente fala que tem que ter a medicação, pode sim utilizar, pode sim ser bem interessante utilizar a medicação, mas só a medicação não vai ser efetivo para tratar a causa.
Como, por exemplo, qual uma das formas do tratamento da depressão? Atividade física. Por quê? Vou dar um benefício da atividade física. A atividade física aumenta a dopamina. Se lembra que no indivíduo com depressão tem queda de dopamina? Então, olha aí. Então, fazer atividade física faz parte de estratégia do tratamento da depressão, certo? Além disso, a gente vai falar também já já de outro efeito da atividade física, certo? Então, lá no cérebro, a inflamação baixa aí o triptofano, certo? E a inflamação também está associado com altos níveis de glutamato. Quem assistiu a live da ansiedade, lembra que a gente falou que na ansiedade tem excesso de glutamato e baixa de GABA? Então, esse excesso de glutamato também está presente no indivíduo, ou é provável que esteja presente aí o excesso de glutamato, ok? E o que a gente sabe? A gente sabe que uma das formas de tratamento, no caso do paciente depressivo, é uma alimentação anti-inflamatória. Então, utilizar o ômega 3. Onde é que está o ômega 3? Está nos peixes, né? Que a gente bem sabe. Os peixes como salmão, mas temos a sardinha, temos o atum. Então, nesses indivíduos, incluir e promover uma alimentação anti-inflamatória, azeite, gorduras boas, né? Que a gente fala, abacate tem que estar presente na alimentação desse indivíduo. Reduzir o que causa inflamação. O que é que causa inflamação? Alimentos ultraprocessados, sal, conservantes, aditivos. Então, o papel da alimentação também entra, principalmente aí como um fator de tratamento, de estratégia para o tratamento. Então, a gente já está falando de uma estratégia aqui. A questão da inflamação, a dieta anti-inflamatória. Um substrato ou um nutriente que é bem importante a gente falar aqui é a curcumina, que está presente aonde? No açafrão, que é o quê? Anti-inflamatório. Então, nesse indivíduo, incluir o açafrão, para também quem quer prevenir, né, a depressão, não só para o doente, mas na prevenção, ter aí esses alimentos anti-inflamatórios como base, certo? E a curcumina, o açafrão, é bem interessante, ok? Então, nós já falamos de uma causa, já falamos de um tratamento, ok? Vamos seguindo. Outro fator que está associado com a depressão é o estresse. A gente não poderia deixar de falar do estresse. Então, um grande estresse aumenta o cortisol alto de forma crônica pode estar associado com a depressão. Por quê? O que é que o cortisol faz? Primeiro, o cortisol, ele baixa o triptofano, certo? Principalmente porque o cortisol lá no intestino está associado com a desbiose intestinal, que a gente vai falar já já. Então, pessoa estressada, né? Também está associado como fator de risco. E também o cortisol baixa o BNDF, que é uma substância lá no cérebro, certo? Que está associado aí com um fator protetor, já que a baixa, a pessoa acaba tendo prejuízo, certo? Estão entendendo, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir. Outro fator de risco também para depressão é o estresse oxidativo. Que é isso? Alta produção de radical livre, certo? Uma dieta inflamatória, certo? A gente falou nestante, também acaba promovendo o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, uma das formas de tratar o indivíduo com depressão
é incluir os antioxidantes. Já ouviu essa palavra? Antioxidante. O que o antioxidante faz? Ele chega no radical livre e neutraliza esse radical livre, certo? Então, onde eu encontro os antioxidantes? Alimentação. A alimentação que a gente diz, alimentação natural, mais íntegra possível. Então, frutas, verduras, né? Compostos fenólicos, todos esses aí fazem parte dos antioxidantes, vitamina C, vitamina E, ok? São antioxidantes. Inclusive, a vitamina E também protege, né, a membrana celular. Então, ter aí cuidado de ter antioxidantes tanto hidrossolúvel como lipossolúvel, os dois tipos, ok? Incluir aí no seu dia a dia. Então, ter uma alimentação variada, colorida, é sim um tratamento. Então, a pessoa que tem depressão tem que sim olhar e tratar essa alimentação, ok? Vamos para o próximo ponto. Aqui eu coloquei também a questão da disbiose intestinal, que está associado também com esse estresse oxidativo. E um adentro aqui, as pessoas com doença inflamatória intestinal, são pessoas que naturalmente têm um desequilíbrio, uma maior produção de radical livre, de estresse oxidativo lá no intestino. E a gente sabe que existe uma ligação cérebro-intestino, cérebro-intestino. Então, por isso que a microbiota intestinal, as bactérias que estão presentes nessa microbiota são importantes. E é importante a gente frisar aqui que o triptofano que está lá, né, lá no teu intestino, ele vai chegar no cérebro e vai produzir a serotonina, que é o que está baixo no indivíduo com depressão. Então, uma microbiota saudável, um intestino saudável, favorece sim o tratamento e a prevenção dessa doença. Então, vocês estão vendo que existem desequilíbrios fisiológicos que podem promover a doença, a depressão, certo? Então, não é meramente uma doença emocional. Pode sim ter fator emocional, até porque o fator emocional desencadeia alterações no nosso corpo. Não é aquela coisa, eu senti, manifestei, certo? Mas os dois precisam caminhar juntos, ok? Seguindo, nenhuma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, vamos seguir. Outra coisa, se lembra que eu falei lá no início que no quadro de depressão tem excesso de glutamato? Então, o que é que eu posso fazer do ponto de vista de nutrição para melhorar esse excesso de glutamato? Alguns nutrientes fazem esse papel. É o zinco, o magnésio, que a gente falou na questão da ansiedade, e a teanina, que está presente aonde? No chá preto. Então, zinco, magnésio e teanina podem sim ser importantes no tratamento. Inclusive, até em alguns casos, requer suplementação. Por isso que o indivíduo com depressão é importante ter um acompanhamento nutricional. Se você conhece alguém com depressão, ou até você mesma já teve ou está tendo, procure ajuda. Procura, claro, um terapeuta, mas procura também um nutricionista. Eu digo que tem que ter uma equipe: nutricionista, preparador físico, um terapeuta e, se for o caso, psiquiatra, tá? Então, isso caminha junto, é a equipe que vai levar você aí a chegar no seu tratamento, nas ferramentas adequadas para o seu tratamento, certo? Então, esses nutrientes participam aí do bloqueio dos receptores de glutamato, tá? Que está em excesso. Também, se lembra do BNDF, que eu falei, a substância lá no cérebro? O que é que acontece? Tanto o ômega 3 quanto a atividade física aumenta o BNDF, que é essa substância
que acaba estando em baixa no indivíduo com depressão. Então, esse BNDF bloqueia o glutamato, tá? Então, é importante atividade física, tanto para aumentar a dopamina, que é um neurotransmissor, quanto para aumentar o BNDF, que acaba bloqueando o canal de receptor de glutamato. Que é isso, Nutri? Me explica. Aqui é o receptor, aqui é o glutamato. Para o glutamato entrar, ele tem que se ligar no receptor. Você tem muito glutamato. No quadro de depressão, você tem muito glutamato. Então, o que é que você quer? Você quer que esse glutamato deixe de agir, deixe de causar tanto dano. O que é que você faz? Vem com outro substrato, vem o zinco, ó, se une aqui, por exemplo, e bloqueia esse receptor. Então, esse receptor não vai mais se unir com o glutamato. E aí, o que é que acontece? Você não tem mais a ação do glutamato. Então, no indivíduo com depressão, tem excesso de glutamato. Quais nutrientes observar, inserir? Zinco, magnésio e a teanina, que está presente no chá preto, certo? Então, mais uma intervenção que é válido fazer. E a atividade física, que vai aumentar a dopamina e vai aumentar o BNDF, certo? Esse BNDF geralmente está baixo no indivíduo com depressão. Eu estou falando vários nomes, mas é para vocês entenderem que esses nomes que eu estou falando aqui são nomes de substâncias que são importantes para que o organismo trabalhe de uma forma sistêmica. Quando você tem elevação de uma substância ou tem baixa de uma que não é para estar baixa, você está desequilibrado. Então, você não está desequilibrado só do ponto de vista emocional. Você está desequilibrado também do ponto de vista de quê? Fisiologia, de substratos, muitas vezes. Por exemplo, para formar as substâncias, você precisa de alguns nutrientes. Vamos lá falar, por exemplo, B6. B6, que é uma vitamina do complexo B, é importante para converter o 5-hidroxitriptofano, certo? Em triptofano. E o que é que o triptofano faz? Ele vira serotonina, que está baixa no indivíduo com depressão. Então, a serotonina é aquele que causa prazer, bem-estar, um bom humor, que está abaixo no indivíduo com depressão. Então, se você tem deficiência de B6, você vai ter menos conversão. Se tem menos conversão, você vai ter menos triptofano. Tendo menos triptofano, você vai ter menos serotonina, certo? Ah, eu vou tomar antidepressivo. Antidepressivo vai só fazer com que o que você tem seja reutilizado. Mas por que não olhar a B6? Por que não converter ou ver como é que tá essa B6 aí nesse indivíduo? Tá vendo que não é só medicação? Então, existe o fator da nutrição bem forte. Outro fator que muita gente fala, existe a depressão hormonal, com fator hormonal. Existe sim. A gente sabe que desequilíbrios hormonais podem favorecer ou dificultar o tratamento no caso da depressão. Se a pessoa tem depressão e tem, por exemplo, alteração na tireoide, isso vai dificultar o tratamento. Então, é importante controlar também essa tireoide. Quando a gente fala de tireoide, a gente fala de quê? De iodo, né? Que é responsável, iodo e selênio, que é responsável por formar os hormônios tireoidianos. E a gente também fala do zinco, porque o zinco vai converter o T4 em T3. O T3 é o hormônio que é ativo, que age, certo? Então, a pessoa tem que ver como é que tá também o fator da tireoide, certo? Veja que a gente está saindo um pouquinho da depressão. Não está saindo, a gente está fazendo links, né? Outros fatores também, baixa, por exemplo,
da testosterona, certo? Principalmente nos homens. Então, é importante, se tiver baixa, se for necessário, suplementar, né? Repor esses níveis de testosterona. O que mais que eu anotei aqui? A progesterona, né? O estrogênio, no caso da mulher. Inclusive, no caso de anticoncepcionais nas mulheres, muitas mulheres que já têm um fator de risco, é importante observar o uso dos anticoncepcionais. Por quê? Os anticoncepcionais tanto vai mexer na parte hormonal, como também os anticoncepcionais degradam e interferem na absorção de vitaminas do complexo B, certo? Então, por exemplo, B9, que é o ácido fólico, que está bem associado aí com a questão do triptofano, certo? Então, anticoncepcionais também é importante avaliar se esse indivíduo está fazendo, se a mulher está fazendo uso, se está interferindo, se a mulher já tem depressão, se é válido estar utilizando esse anticoncepcional, ou quem já faz uso, fazer uma suplementação de vitaminas do complexo B. Aí tem que se chegar numa avaliação, ok? Bem, Ana, tem o hipotiroidismo, Então, não é que o hipotiroidismo é um fator de risco para a depressão, mas se a pessoa acaba desenvolvendo a depressão, tem que estar monitorando o hipotiroidismo no caso, certo? Bem, pessoal, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. A questão também da biogênese mitocondrial. Então, como a gente falou lá no início do estresse oxidativo, que é o que o estresse oxidativo? Mais radical livre, menos antioxidantes. O que é que a mitocôndria faz? A mitocôndria é uma organela, é uma partezinha que está lá na célula, certo? Que produz energia e que também está associado com esse controle dos radicais livres, tá? Então, é importante estimular nesse indivíduo com depressão a síntese de mitocôndria. Uma das formas é o quê? Atividade física. Então, vejam que a atividade física é também uma ferramenta importante no tratamento, estratégia importante no tratamento da depressão, tá, minha gente? Pode ser também interessante suplementar o 5-hidroxitriptofano, certo? Por quê? Porque ele vai virar triptofano e vai aumentar a serotonina, ok? Então, deixa eu ver o que mais que a gente falou. Acho que é isso, né? Então, o que é que eu queria com essa live? Primeiro, eu quero desmistificar a questão da depressão como ser meramente uma questão emocional. Segundo ponto, mostrar que existem diversos fatores que podem desencadear a depressão, certo? Então, a pessoa tem uma crise, até alguns tipos de medicamento que você faz uso, pode ter uma queda desses micronutrientes e favorecer um quadro de depressão, certo? Então, é importante, eu quero que vocês tenham isso em mente. E vocês viram hoje aqui que existem várias causas, vários fatores que podem desencadear uma depressão. Desde inflamação, desde estresse oxidativo, desde alterações hormonais, então testosterona, estrogênio, é importante a gente falar. E claro, a microbiota intestinal. Então, como é que tá esse intestino, certo? O que é que você tem comido? Quais são os alimentos que você tem escolhido, selecionado? Esses fatores acabam aí favorecendo ou não uma microbiota saudável. E a gente sabe que a desbiose, o desequilíbrio dessas microbiotas intestinais interferem lá no cérebro, né? Que a gente falou, inclusive aumenta a inflamação e diminui
a serotonina, certo? Que aí é um fator que a gente tem que olhar. Dopamina, serotonina e norepinefrina, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida? Eu acho não. Eu falei e expus tudo que eu queria mostrar para vocês de forma sucinta, rápida. Falei mesmo um monte de nomes estranhos, mas que são aí importantes para você entender esse mecanismo, tá? Da doença. Então, se você tem depressão, se você não está se sentindo bem, não se sinta inferior, não se sinta fraco ou fraca, não se sinta envergonhada de procurar ajuda. Procure ajuda, expresse, tá? Expresse que você não tá bem. A questão da terapia, do falar, do expressar, tem um poder muito grande, tá? Então, expresse, fale das suas emoções, expresse o que você está sentindo, procure ajuda, certo? Procure ajuda, seja de um profissional ou seja de alguém que você confie, que está próximo a você. Se você não tem ainda força de ir num profissional, fala com alguém, uma amiga, uma mãe, uma irmã, alguém que você tem confiança e que vai lhe ajudar, né? Porque tem momentos que a gente não tem força. Tem momentos que a gente não consegue tomar essa posição e essa postura de ir em busca de ajuda. Então, a gente pede a quem está próximo, tá? E também veja qual é a causa, né? O que é que tem causado essa depressão? Qual é a causa? Trate a causa. Não fique simplesmente remediando com medicação ou pensando que a medicação vai lhe salvar. Não, medicação é uma via de tratamento. É importante entender que ela tem o seu papel, mas ela sozinha não faz tudo, tá? Então, quando a gente falou lá da microbiota, os probióticos, que é o alimento, as fibras, né? Tá numa frutas, verduras. Pode também ser interessante suplementar essa fibra. E os probióticos, são as bactérias boas. Então, tudo isso, um profissional também vai poder lhe ajudar, não é? Colocando aí esses nutrientes que estão em déficit, que estão aí baixos níveis, certo? Muito obrigada a você que entrou, que compareceu. Espero que vocês tenham gostado, que você tenha aprendido, que tenha sido de valia para você, tá? Muito obrigada. Que seja aí um mês tranquilo, um mês de coisas boas para todos nós, tá? E se tudo não tá como você imagina ou imaginava, que você encontre força e ressignificado no momento da dor e no momento da dificuldade. Que nada dura para sempre. Nem a tristeza, nem a alegria. Então, se agora você tá triste, se agora você tá sofrendo, pode ter certeza que vai passar, certo? Vai passar e tudo passa. Como estamos no Natal, quase, até a uva passa, né? Aquela piada bem clichê. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Um beijo. Eu vou deixar salva a live. Então, se você quer compartilhar com alguém que você sabe que precisa desse conteúdo, envie. Já vai estar no feed. Marque alguém, envie por direct, mas não deixe de compartilhar, viu? Beijo, até próxima terça-feira, às 16 horas. Eu vou ver ainda, não sei qual será o tema, eu vou colocar nos stories para vocês decidirem, tá? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchau, tchau.